Boa tarde, Vaguinho. O que é possível aproveitar do jogo com o Criciúma na terça-feira? O que deu para trabalhar também nesses dias para o jogo de estreia do Catarinense contra o Joinville? O que foi possível ver de bom, de ruim e o que foi preparado para enfrentar o Jack no sábado? Ontem eu acabei fazendo a minha conversa com os atletas da representação e disse que desse jogo nós tiramos muitas coisas positivas. O que eu chamo de positivo? O que nós deixamos de fazer é positivo, porque nós não fizemos e estava fazendo em treinamentos. Então nós temos que fazer. Foi positivo para eu mostrar a eles o que tem que ser feito. Nós, no primeiro tempo, contra o Criciúma, não conseguimos jogar, devido ao estado do gramado, devido à chuva, mas o Criciúma jogou em cima de nós. Mas nós não conseguimos, nós ficamos a todo instante fazendo ligações diretas, jogando a bola na frente. Então os nossos volantes e o meio, o Juninho não pegou na bola. E quando chegava na frente, a bola voltava. Então foi muito difícil. Então o jogo foi importantíssimo para as avaliações individuais. É um jogo em que nós sabíamos da importância de um título, mas ao mesmo tempo nós tínhamos que ter como parâmetro para a disputa do campeonato, que começa contra o Joinville. Então foi excelente e nisso daí deu para mostrar para nós as variações, porque eu iniciei com um tipo de sistema, no segundo tempo eu fui para outro sistema. Então assim dá para observar bem. Eu acredito que para o jogo do Joinville devemos assim estar muito melhor preparados do que nós estávamos para ir contra o Criciúma. Boa tarde, Vaguinho. Vaguinho, a pergunta é como é que tu pretende formar a tua titularidade? Se é por tempo no clube, se é pela idade e a experiência, se é pelo jogador se encaixar dentro do teu esquema tático, ou se ele tiver tecnicamente ele vai bem. Eu faço a pergunta direcionada pelo segundo tempo que entrou o garoto Rafael Reck, e no final ele foi muito bem utilizado e até rendeu muito dentro da escalação. Então a pergunta vem na direção do Rafael, tu pretende usar e de que forma tu vai montar a tua titularidade? Boa pergunta. Eu acredito que sempre a gente vai tentar montar pelo momento que cada um está. Nós temos uma forma de jogar e nós treinamos nesse período de 30 dias com 3 sistemas. Eu utilizei 2 sistemas, inclusive, no jogo contra o Criciúma. Então agora nós vamos determinar qual que nós entendemos melhor. Nós temos ainda mais um treinamento amanhã. Amanhã eu vou definir. E não tem se o jogador estava na copinha, se chegou agora, se é mais experiente ou não, é quem estiver melhor no momento e adaptar o que nós queremos do sistema, o que nós pensamos do Joinville. Em relação individual do Rafael, ele chegou fazendo 2 semanas. É um garoto que teve uma base excepcional, né? Ele teve base de São Paulo, Juventude, esteve agora na copinha jogando pelo Juventude, um clube que tem um trabalho muito bom. O pai dele foi um grande atleta, então ele é de uma família, ele conhece bem o futebol. E nesse momento ele veio emprestado porque não vai ter tantas oportunidades no momento no Juventude. E ele teve um problema de pubis, ele está recuperando ainda. Terminou o jogo, primeira coisa que eu fui nele. E ele me falou, muito cansado e abafei, mas já estou na minha melhor forma. Então, ou seja, ele não suporta o jogo ainda. Mas tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar 100%. E como você disse, todos nós vimos. Todo mundo se fala do Rafael Reck, que ele realmente entrou muito bem. Ele mostrou para nós que ganhamos mais uma numa posição, um garoto ainda, mas ele ainda não está na sua melhor forma. Mas vai ter grandes oportunidades sim para jogar aqui no Marcílio. Vaguinho, preocupa a situação dos desfalques do Marcílio para sábado? O departamento médico, você perdeu o Araújo com virose, também o Renan Dutra ia ser reavaliada a questão de uma lesão na coxa, né? E como é que está a situação do Técio e do William Henrique? Tinha a questão da documentação também. Foram desfalques para terça-feira, imagino que você contava com eles. Um desfalque totalmente inesperado, porque todos esses atletas, menos o William, que não vinha na equipe titular, mas o Técio, o Renan e o Araújo, sim. Então foram 3 desfalques para um jogo. Tanto é que o Neves acabou entrando no lugar do Araújo no sistema que nós estávamos ali com os 3 volantes, né? E do que eu estou sabendo, o Araújo ainda vai ver amanhã como é que ele vai reagir. Eu acho que o Renan Dutra não joga. Eu acho que o Técio e o William devem estar liberados pela documentação. Mas nós vamos só saber se vai cair no BID. Acredito que amanhã. Mas se eles tiverem apto, eles vão para o jogo sim. Se vai entrar jogando aí, eu já não sei. Mas esses 4 desfalques, para mim, foram fundamentais para o primeiro jogo, até para uma avaliação de como eu ia iniciar. Mas futebol, a gente tem experiência, né, Cacá? Sabe que vai contar com isso.
Nós temos outros, e o que eu disse na preleção, infelizmente para eles, oportunidade para outros, tem que saber aproveitar a oportunidade. Então, para esse jogo, amanhã a gente define, dependendo do departamento médico e das inscrições. Vaguinho, a gente tem visto algumas declarações tuas sobre o aspecto do catarinense. Primeiro é se manter, segundo uma Série D e por que não chegar numa final. Mas também tem as outras equipes e tu tem 3 confrontos diretos, o Joinville, o Inter de Lages e o Barra, que querem também uma Série D, um calendário durante o ano. Então, os jogadores eles estão cientes do perigoso que é o campeonato catarinense em deixar para entrosar mais à frente. É um campeonato rápido e que pode surpreender para não deixar para decidir no final, vamos dizer, 49 e 50 do segundo tempo. O Igor está coberto de razão. As minhas entrevistas é o que eu faço nos vestiários. Todos eles estão cientes qual é o nosso campeonato, quais os clubes que nós temos que são diretos, né? Quais são os clubes que têm os mesmos objetivos e que nós temos sim que saber como ter o confronto. E esses 3 jogos são o nosso campeonato. Todos eles, mesmos objetivos diretos. Então, os atletas estão cientes, o nosso entrosamento foi em cima dessas partidas. Esse jogo para nós, o Criciúma, foi ótimo para já entrar no nível de competição, para que consiga já no primeiro jogo, que é um clássico para nós, né, que é um clássico regional, uma rivalidade muito grande. E o Joinville, que na minha opinião foi montado aí uma das melhores equipes ultimamente. Acho que o Joinville está montando muito bem, uma equipe que vai ser muito competitiva. E nesse primeiro jogo nós temos um duelo muito forte. Mas a nossa ideia é de tentar o mais rápido possível buscar logo os números que a gente pensa, tanto para não cair quanto para buscar a classificação entre os 8, que acredito que se tiver entre os 8 a gente já vai estar classificado para a Série B. Falando de número, eu até estava fazendo um levantamento. Esses últimos anos de Série A do Marcílio, o Marcílio, quando fez a média histórica de 15 pontos, classificou. Não necessariamente ganhou a vaga da Série D, porque em 2022 teve confronto direto com o Camboriú, que é nas quartas. Mas os 15 pontos classificam. E ano passado o Marcílio fez 11. Vocês têm essa conta, mais ou menos, dos 15 pontos, onde dá para fazer? E no que o Ingo comentou, os 3 primeiros jogos, Joinville, Inter de Lages e Barra, são 3 confrontos diretos, né? E no início do campeonato. Dá para dizer se é ruim ou bom já ter de cara 3 confrontos diretos? Ou, enfim, faz parte do campeonato? Não sei se consegui entender a pergunta. Eu acho que do mesmo jeito que nós estamos pensando, eles também, né? Eles estão, caímos agora com o Marcílio já no início, poderia ser lá para a 5ª, 6ª rodada, onde talvez todo mundo já estivesse mais equilibrado. Mas mesma dificuldade para nós vão ser para eles. E acontece aí, Kaká. Tá? Eu acredito sim que se nós conseguirmos nossos objetivos aí que nós temos traçados com os atletas em cima de vitórias, em cima das conquistas que tem, das possibilidades de jogos em casa, do que nós temos que fazer, principalmente em casa, nós vamos conseguir os objetivos que nós traçamos aqui para o clube, os nossos, mas como o Ingo disse, a gente pensa grande, pensa maior, mas tudo isso só vai conseguir pensar durante a competição, quando o campeonato desenvolver, quando a equipe realmente tiver uma posição boa de entrosamento e de confiança. Mas hoje os objetivos para nós são bem claros e nós entendemos que esses 3 primeiros jogos aí, nós temos que realmente como saber duelar e são finais. Porque para quem tem os objetivos claros, as 3 equipes são os confrontos diretos. Vaguinho, eu queria que tu falasse do apoio do torcedor. Lá em Criciúma, o torcedor foi e até deixou o pessoal de Criciúma admirado no intervalo do jogo, devido à derrota de 2-0, mas a torcida apoiava o tempo todo cantando. E agora a organizada tem os tambores, tem as faixas liberadas. Queria saber do apoio teu já no jogo contra o Joinville, que é fora de casa, e durante o campeonato. Ô Ingo, eu já conheço essa torcida, a gente já sabe como que é, principalmente a Fúria, que é a nossa torcida organizada, mas me surpreendeu para o lado positivo. Nós estávamos, se não me engano, 132, não sei se é esse número, eu acho que ele emudeceu quase 10 mil pessoas e o que eles fizeram é de admirar. No intervalo deu a força, eu falei isso no nosso intervalo, do jeito que a nossa torcida estava, e quando nós perdemos, é lógico, a gente fica triste porque era uma oportunidade, mas a hora que nós estávamos ali, o presidente nos chamou e falou, vamos lá no nosso torcedor, a hora que nós fomos ali, a maneira que eles cantaram, a maneira que eles olhavam para nós e estavam vibrando, aquilo ali deu a força e a responsabilidade para mostrar para os atletas o que é essa torcida, o que é que nós temos que fazer,
O que nós mexemos com uma região, com a cidade de Itajaí, e principalmente a torcida do Marcílio, que ela merece de tudo que nós fazemos. Eu fiquei chateado pelo primeiro tempo, não pelo resultado, pelo não melhor desempenho. Não gostei do nosso desempenho. Gostei do segundo tempo e eu disse a eles, o nosso segundo tempo deu alento e o nosso torcedor deu agora toda a vibração que a gente precisa e moral para entrar bem contra o Joinville. A nossa torcida merece.